Cada dia num lugar. Embora, então. Abre aí já em 1 Coríntios, primeira carta à igreja de Coríntios. Veja, como eu disse ontem, agora nós vamos começar nas cartas do apóstolo Paulo às igrejas. Até então, nós tínhamos a carta do apóstolo Paulo a alguns líderes, né, alguns discípulos, alguns filhos que ele estava ali considerando. Então, agora nós temos a carta dele a- às igrejas. E a primeira carta que a gente vai ver é a carta aos Coríntios. Então, a gente vai ver que essa carta é uma carta do apóstolo Paulo para, né, a igreja aos corintianos. E essa carta foi escrita em volta de 55 depois de Cristo. Então, é, a gente vai ver aí que, uns 20 anos, né? 20 anos mais ou menos depois da morte de Jesus, que a gente vai ver então ali que tinha é um grupo homogêneo, quer dizer, heterogêneo, né? Em que sentido? Ali tinha vários tipos de pessoas que se formavam e ali várias deidades que eram cultuadas ali naquela cidade. E aí o apóstolo Paulo então vem é, trazendo. Também tinha a questão dos judeus nas sinagogas, que também estava ali recebendo Cristo, então estava se ajuntando. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque você vai ver muito isso. Os judeus que estavam se agregando, né, ao cristianismo, que apesar, entenda bem o que eu vou dizer aqui, o cristianismo não se difere da linha do Antigo Testamento, porque a gente aprendeu que como que os judeus, aquilo que eles seguiam, e aí quando entra o cristianismo é uma outra religião e não tem nada a ver. Ou seja, Jesus ele veio completar a fé daqueles que esperavam o Messias, mas aqueles que estavam dentro da religiosidade, que a gente pode chamar então de judaísmo, sim, vai se diferir de alguma maneira, mas na sua totalidade, aqueles que aguardavam a vinda do Messias, chegou o Messias, então completou essa fé deles e eles começaram a caminhar. Mas o problema aqui é que agora muitos dos atos religiosos, ou seja, da religião, começaram a conflitar. E aí entrou o problema, né? Que eles tinham uma noção, eles tinham, apesar da fé que eles esperavam do Messias, agora entra então uma vou dizer, as doutrinas, né, apostólicas, e aí começa aquele monte de problema. Imagina um povo pagão que está se convertendo, agora tem o povo judeu que está se convertendo, se eu posso usar essa palavra, apesar que eu não concordo um pouco, né, de se converter, ou seja, o povo judeu, já eles estavam se completando, e aí estava aquela luta dentro da igreja, aquela guerra dentro da igreja, né, que é coisa que a gente só vê em cinema. Graças a Deus a gente não vê nos dias atuais. E exatamente. Aí vem os dons e o não os dons, e aí entra tudo isso. Então a gente vai pegar aí Coríntios 1. 1 Coríntios 1, o capítulo 1 tem 31 versículos. A gente vai ler ele por etapa, né? Como a gente tem feito. Então, a gente vai pegar aqui do verso 1 ao verso 3.
é sempre a saudação, o prefácio, ou seja, o apóstolo Paulo se apresentando, apresentando ali, dando uma bênção, né? E ações de graças. Eu vou, vamos até o 9, que é interessante aqui. Então, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em todas as palavras e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado em comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos para a Bíblia Mensagem. Eu, Paulo, chamado e enviado por Jesus, Messias, conforme o plano de Deus, com o meu amigo Sóstenes, envio esta carta a vocês da Igreja de Deus em Coríntios, cristãos purificados por Jesus Cristo e separados para uma vida plena de Deus. Incluo nessa saudação todos os que invocam Jesus, onde quer que vivam. Ele é o Senhor deles, assim como nós. Que todos os dons e benefícios que vêm de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam de vocês. Toda vez que penso em vocês, e faço com frequência, agradeço a Deus pela vida que levam, com livre acesso a Ele, concebido por Jesus. O que aconteceu com você é algo que excede a imaginação humana e não pode ser dito em palavras. Cristo pode ser visto claramente na vida de vocês. Basta pensar que vocês não precisam de nada, já têm tudo. Todos os dons de Deus então estão entre vocês que aguardam com expectativa o retorno do Senhor Jesus. Além disso, Deus está com vocês disposto a mantê-los no caminho até que todas as coisas sejam acertadas de vez por Jesus. Deus, que conduziu vocês a esta aventura espiritual, compartilha conosco a vida de seu Filho e do nosso Senhor Jesus. Ele jamais irá desistir de vocês. Nunca se esqueça disso. Então, como eu disse, essa é uma saudação. Na verdade, é aquela questão, né, de uma saudação e também uma palavra aqui, uma, uma, uma liberação, né? Rapaz, esse computador tá coisado, né? Tô compartilhando tudo aqui, não compartilhei nada, nem apertei botão nenhum. Não, não clique, irmãos. Então, veja só, quando a gente começa a ver isso daqui, nós vamos ver o seguinte, que ele está dando aquela apresentação, está se apresentando e falando a questão da fé. Isso aqui é de praxe, né? Então, vamos lá. Vamos agora para o verso 10. Verso 10. Agora, ele já começa a falar acerca da unidade. Veja só, irmãos. A gente pensa que os problemas da unidade começam na igreja atual, do irmão José, da irmã Francisca, do irmão Antônio, que brigou com a irmã. Não, ele quer desde a antiguidade, dos primórdios da igreja. A gente vai ver a questão da unidade. Por quê? Volto a dizer, porque a mesma questão é um monte de gente e veio de um monte de práticas. Então, nós temos os pagãos, nós temos os mundanos, nós temos os judeus, nós temos não sei das quantas. Então, tinha sírio, tinha árabe, e tinha romano, tinha grego, e tinha judeu, e tinha um monte de coisa. Isais, Isais, Isais. Então, a gente vai ver que essa questão aqui a unidade sempre, sempre será o desafio da igreja. Sempre. Daqui sempre será o desafio. Que?
Porque isso daqui, irmãos, eu sempre comparo igreja como casamento, meu irmão. É uma pessoa diferente da outra que decide caminhar junto. E vai ter as suas dificuldades. Né, a dificuldades que eu digo vai ter os seus embates assim, no sentido cultural. Por isso que nós vamos ter que deixar o nosso modo operante de vida para poder viver um tipo de vida ligado no espírito e em uma, eu vou usar essa palavra, em uma doutrina, ou seja, em um ponto de uma convergência de um pensamento. Por isso, se Cristo não for a base, e não só Cristo, se a doutrina de Cristo não é a base, é problema, entendeu? Desse modelo. Ou seja, se ali não tem essa doutrina de Cristo, é problema por quê? Porque a gente vai ter partidarismo. E o apóstolo Paulo, então, começa dizendo. Então, a gente vai ler aí do 10 ao 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, no mesmo disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste, porventura, batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. A mensagem, a gente leu até 17. Só pegar aqui onde a gente parou. Tá 17. Tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês. Meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor, terei de ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo, devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Menciono a questão por que alguns membros da família de Chloe me deram uma notícia preocupante, que estão brigando entre vós. Vou dizer exatamente o que ouvi. Vocês estão criando partidos e declarando: eu sou do lado de Paulo, eu sou do lado de Apolo, Pedro é o meu líder, ou eu pertenço ao grupo do Messias. Pergunto a vocês: o Messias por acaso foi cortado em pedacinho para que cada um de vós tenha uma parte dele? Paulo foi crucificado por vocês? Algum de vocês foi batizado em meu nome? Não participei de nenhum dos batismos de vocês, com exceção de Crispo e Gaio. E agora, diante dessa questão, estou feliz de não ter participado. Pelo menos ninguém pode sair por aí dizendo que foi batizado em nome de Paulo. Pensando bem, batizei outra família, a de Estéfanas, mas pelo que me lembro, foram apenas esses. Deus não me enviou para ajuntar seguidores meus, mas para pregar a mensagem, anunciar o que ele tem feito e reunir seguidores dele. Não foi enviado para pregar confirmando em minha eloquência, banalizando assim o que importa, a cruz de Cristo. Ela não pode ser reduzida a mera discussão. Então aqui a gente vê o que o apóstolo Paulo já começa colocando aqui é que entre eles tinha aquele velho ditado, né? De quem é maior ou melhor. Isso daqui é da raça humana. Irmãos, e aqui eu vou dizer uma coisa. Aqui está o ponto.
de muitos problemas. Sabe igual que é esse ponto de muitos problemas quando nós sempre tentamos ser um pouco melhor do que os outros? É raro, mas acontece sempre. Sabe aquela pessoa que muitas vezes quer ser melhor em tudo? Mais ou menos, eu digo que essa é a unção do Kiko, né? Lembra do Kiko, quem assistiu Chaves? Se o Chaves aparecia com um pirulito, ele aparecia com um maior. Se o Chaves aparecia com uma bola, ele aparecia com uma maior. Ou seja, se a pessoa falar assim, eu tô doente, fala, minha doença é maior, meu irmão, que você só tá com a doença numa perna, eu tô com as duas. Ou seja, meu irmão, ele sempre quer ser maior do que tudo. Então tinha aquele negócio. Ah, mas eu sou de Cristo. Não, quer dizer, eu sou de Paulo, o outro, né, meu irmão? Eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Pedro, o outro fala isso aqui, eu sou de Jesus. Então, ficava aquele negócio de que eu sou de quem, que eu sou de quem, e isso sempre vai ser o ponto de convergência das discussões. Na verdade, sempre os pontos das nossas discussões vai ser o tamanho que eu quero ser, ou o tanto que eu quero ser melhor que o outro, ou quanto é melhor a minha vida em relação ao outro, ou o quanto é melhor a minha, o quanto é maior até mesmo as minhas dificuldades, ou seja, o passo de sempre querer ser o maior. Esse sempre vai ser o ponto da desunidade ou da desunião, né? Ou do ponto das convergências, das brigas, sempre vai ser no meu estilo de vida de querer ser o primeiro, o maior, o melhor, ou até mesmo o pior, ou seja, sempre ter uma abrangência maior. E o apóstolo Paulo, né, olhando para a igreja, dizendo exatamente isso, eu falo, cara, Jesus não... É muito interessante essa versão, a mensagem que ele diz, "Mas você acha que Jesus foi cortado em pedacinho e cada pedacinho é uma igreja?" Não, ele é um corpo só. E nesse corpo só nós temos uma fé, uma base, uma caminhada. E aí ele coloca, né? E um ponto que eu acho interessante aqui, que eu vejo, o apóstolo Paulo ele não dá aquela questão, né, de, ó, eu fiquei sabendo, não, ó, foi a casa de Chloe que disse, né? Então, pronto, assim, eu mato a cobra e mostro o pau, entendeu, meu irmão? Aqui, ó, a casa de Chloe que disse que está tendo divisão aí na igreja. Então, veja só, está sendo anunciada a divisão que está acontecendo. E nessa divisão, vocês estão querendo saber, né? Quem que foi que evangelizou vocês? Irmão, o que importa quem evangelizou vocês? O importante é que vocês estão em Cristo. Não é porque se você for lá no, pro Paulo, pro Pedro, pro João, pro Antônio, pro Chico, Francisco, não. O importante é que vocês foram chamados à unidade da fé. Vivam em comunhão e sigam um propósito, né? Mais ou menos assim. Beleza. Agora, verso 18. Verso 18, na verdade, nós vamos para 18 ao 29. Quer dizer, 18 ao 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Por isso está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século, porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não fostes chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos dos nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são,
a fim de ninguém se vangloriar na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos dou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. A mensagem. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Está escrito: destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado, inteligente na época atual? Deus já não usou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentido. O mundo, com a sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás de conhecimentos filosóficos, nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço. Os gregos, um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparado com o parente absurdo de Deus. Das forças humanas, nem sonhando pode competir com a fraqueza de Deus. Lembre-se de que vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes de elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. É óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que associam, é, que a sociedade despreza, explorando e abusada, explora e abusa, perdão. Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo ninguém para desmascarar pre- pre- as pretensões vãs do que se julga importante. Fique claro que nenhum de vocês pode encontrar vantagem diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados, novo início, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha por causa de Deus. Vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui, ele vai dizer da mensagem da cruz, isso que a gente sempre usa, né? A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Então, veja só, irmãos, a gente, a gente sempre usa isso, né? A mensagem da cruz é loucura. É loucura para quem se perde. É loucura para os que estão se perdendo, porque é o oposto. Mas para nós, o poder de Deus. O apóstolo agora, ele está dizendo algo interessante. Ele está chamando as pessoas, a impressão aqui que dá, né, na verdade, a direção que ele toma, gente, vocês estão se achando falhando ou não falhando? É, veja só, encontrou só um pouquinho, vou tentar. Falhando o vídeo ou o áudio? Áudio, vídeo. Áudio. Peraí, só um pouquinho.
Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Então, pronto, estão me vendo, estão me ouvindo, tá bom. Então vamos lá. Vendo não? E agora, estão me vendo? Agora estão me vendo. Então, beleza. Estão me vendo, estão me ouvindo. Agora acho que vai. Vamos lá. Então, nesse ponto aqui, o que que nós vamos ver aqui? Olha o que que ele está dizendo. Ele começa a colocar que a palavra do evangelho é loucura. É algo que é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos em Cristo é a sabedoria de Deus. E aí ele vai trabalhando isso, né? Onde está o sábio, onde está o escriba, porque o apóstolo Paulo, é, é, sutilmente, se a gente parar para pensar, sutilmente, ele está dando uma puxada de orelha nele. Fala, irmãos, vocês se acham tanto, mas deixa eu te dizer, entre nós aqui, não temos intelectual, não, né? A socialite não está aqui, não. A igreja não é formada pelos poderosos desse mundo, os sábios desse mundo. Não, não. A gente é simples, né? Então, não se achem maior do que os outros ou melhor do que os outros, porque aqui a composição da igreja não está lá aquelas coisas, não. Né? Então a gente está aqui, né, onde está o sábio, onde está os escribas, onde está o inquisidor, porventura. Deus não tornou a sabedoria do mundo loucura, e aí ele vai então dizendo para isso, né? Agora, um ponto aqui, ponto interessante, é que ele diz o seguinte: ele coloca duas expressões que para mim é muito interessante. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Esse é um ponto aonde é a convergência da fé desses povos. A fé dos judeus está em pedir sinais. E se você vai ver que é exatamente isso. Quando Jesus chegou, ele falou: nos dê um sinal que você é o Messias. Jesus diz: o sinal que eu dou para vocês é o sinal de Jonas. 3 dias ficou no ventre, tal, tal, tal. Então, olha, todos nós, ou toda cultura, vai ter um ponto de convergência da sua fé. Os judeus, eles têm a sua fé nas manifestações. Aqui, naquele tempo, não sei como está hoje. Mas a manifestação de que eu preciso ver para crer. Eu preciso que coisas se manifestem. E o problema, irmão, é que isso está ainda até hoje no nosso meio. Se a gente for colocar aqui, é as duas linhas que mais se seguem, né, da que a gente conhece, o pentecostal e o tradicional, né? Quando a gente vai para o tradicional, querem sabedoria. Quando vão para o pentecostal, quer o sinal, quer o poder de Deus, quer a manifestação. Precisamos ver Deus agindo aqui, precisamos ver as coisas acontecendo. O outro, não precisamos ver, a gente só precisa de intelecto, a gente só precisa de conhecimento. Então, na verdade, nós temos que aprender a fazer com que a palavra que está sendo ministrada também gere frutos dentro de nós. Nada de só sinais e só sabedoria. E o apóstolo Paulo vem, olha, eu não preguei a vocês lá em cima com sabedoria de palavras, mas com a eficiência e eficácia do poder de Deus, né? E aí ele vem falando da vocação. Então Deus escolheu as coisas humildes, desprezadas,
que não são para reduzir as que são. É. Isso daqui, entre aspas, ouvir isso daqui não é muito legal, né? Por quê? Porque isso daqui, assim, imagine eu falando para vocês, não, irmãos, nós aqui, Deus escolheu então vocês, as coisas miseráveis, né? Deus escolheu aqui nós aqui, os desprezados, miseráveis, os que não é nada, né? Ou seja, querendo ou não, ele está dando uma chacoalha. Quando eu vejo isso daqui, eu lembro sempre do Silas Malafaia orando pelo Bolsonaro. Quem lembra disso daqui? Porque Deus escolheu os loucos dessa coisa, os desprezados, os desprezíveis. Bolsonaro com aquela cara assim, né? Não tem como não lembrar disso. Oh, meu Deus do céu. A palavra é boa, mas a circunstância não é legal, né? Assim, Deus escolheu esse nada aqui, esse miserável, para confundir os que são, né? Então, veja só, quando a gente vai olhar para isso, mais uma vez, nós estamos vendo, né? Até então aqui é só apresentação. É por isso que eu estou meio que passando. É porque ele está, no capítulo um ele está só trazendo uma orientação. A orientação do quê? A orientação da divisão que estava no meio da igreja. E a questão toda aqui do capítulo um de Coríntios, ele está chamando a atenção do povo por uma vida de comunhão. E quando eu me acho alguma coisa, ou quando eu me acho melhor do que alguém, aqui vai estar o nosso ponto de problema. Aqui começam as nossas divisões. Por isso o apóstolo Paulo ele diz: olha, realmente, os intelectuais desse mundo estão aqui no nosso meio. Os grandes desse mundo, a igreja não começou com a nobreza. A igreja começou com o simples. Então, aqui você já começa a pensar: Deus não precisa das coisas grandes desse mundo para fortificar o seu reino. Não. Deus vai confundir as coisas grandes pelas coisas simples. Porque é na simplicidade que ele pode operar o poder dele. Isso daqui hoje para nós serve muito. Irmãos, não Deus não depende da tua da tua da tua potência. Deus não depende da tua habilidade para o poder dele manifestar. Deus depende da tua disponibilidade. Só isso. Isso daqui é a base central de tudo aquilo que a gente vai entendendo. Eu olho hoje, né, quando eu leio esse primeiro capítulo de Coríntios, ele falando da questão do ser usado por Deus, ou do que Deus precisa, ou do que Deus chamou de imediato. É, de fato, muitas vezes a gente tenta adquirir qualificações para ser usado por Deus. E muitas vezes as nossas qualificações passam a ser um ponto culminante de desuso por Deus e não de uso. Eu não estou dizendo que não temos que nos qualificar. Eu estou dizendo que Deus, ele não precisa disso para operar. Eu digo que nós precisamos disso para colocar a nossa alma no lugar, porque o que faz com que Deus não me use é a indisponibilidade da minha alma. Então eu preciso sim botar em ordem a minha alma para que eu esteja disponível e não para que eu seja usado. Para que eu seja usado, Deus não precisa de nada. Ele, quando quer usar, ele capacita. Hoje eu olho, por exemplo, né, a gente ministrando esses dias, eu estava eu estava eu estava em Brusque, né? É Brusque? Eu estava tentando lembrar o nome aqui da cidade, Brusque. E a gente estava ali, né, das 3 da tarde, gente, acho que a gente começou das 3 da tarde, fomos até acho que é 11 da noite, ministrando uma palavra. É assim, vou colocar aí com o intervalo tudo, umas 6 horas falando, né, ministrando, e as pessoas ali é, é, se alimentando daquilo. Eu olho para isso, eu falo, gente, isso é Deus. Primeiro, você conseguir 6 horas de atenção de um povo, você falando, mas eu olho para mim.
que eu já falei isso aqui várias vezes. Meu Deus do céu. Gente, eu tinha vergonha de falar com uma pessoa 5 minutos. E, na verdade, quando eu comecei a pregar, ninguém suportava me ouvir 5 minutos, sem brincadeira, 5 minutos. Era muito, né? Aquilo, você sabia que a atenção das pessoas ia voando assim, e acabou. E hoje você conseguir ministrar 6 horas, liberando uma palavra, isso não é habilidade humana. Isso eu sei que é o Senhor que vai derramando sobre o povo. Então não é a minha capacitação, mas é o Senhor liberando, o Senhor falando, o Senhor fazendo isso. Então quando o apóstolo Paulo está falando assim, olha, veja isso daqui, não se pegue, não se pegue nas suas capacidades, não se pegue na sua destreza, não se firme nas suas habilidades. Confie no Senhor. Deixe que ele te use como um instrumento. Então, isso daqui não anula o fato de você estudar, de ler, mas isso não é a base central de ser usado. Ser usado é a disponibilidade. Agora, permitir ser usado, que aí vem os nossos alinhamentos, né? Minha alma alinhada, a minha alma disposta, a minha alma curada, a minha alma é, 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 como que eu posso dizer aqui, aplanada, né, nas suas arestas, nos seus vales, nas suas montanhas, seja aplanado tudo isso. Porque isso daqui é o que vai permitir com que Deus use. E é isso que o apóstolo Paulo está falando com a igreja. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não se orgulhe disso, porque isso é o ponto da divisão entre vocês. Então, o que o apóstolo Paulo está chamando é isso aqui. Não é o teu dom, quer dizer, a tua capacitação, o teu talento, mas é o quanto você se permite ser usado. E o quanto você vai se permitindo, Deus vai aprimorando isso em você. Isso vai se tornando o dom dele dentro de você. Então não é se você é de Paulo, de Pedro, de Antônio, de Francisco, mas é o quanto que Cristo pode te usar sem a tua interferência. Entendeu aqui? É o quanto o Senhor pode te usar sem que você interfira tanto, sem que você tente, né? Exatamente. Sem que você tente ser o centro, mas que ele possa fluir através de você, para que ele seja glorificado. E aí então a gente entra mais uma vez, veja, que em todos esses momentos o apóstolo Paulo está dando, está se apresentando. Agora a gente vai ver o caráter da pregação de Paulo, capítulo 2. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduz a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabemos essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso daqui é Isaías 64:4, viu? Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque igual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está, assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo, e sim, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, nem em palavra, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por- Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia Mensagem. Capítulo 2. Amigos, vocês devem estar lembrando da primeira vez que eu os visitei, para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, não tentei impressionar ninguém com discurso sofisticado ou com algum argumentos filosóficos. Decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é, de maneira pura e simples. Depois, falei de Jesus e do que ele fez, o Jesus crucificado. Não estava certo sobre como apresentar o tema. Senti-me despreparado. Se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo. Assim, nada do que eu disse deve ter impressionado vocês. Mas mesmo assim, a mensagem cumpriu seu propósito. O Espírito e o poder de Deus fizeram isso, o que deixa claro que a vida da fé que possuem é uma resposta ao poder de Deus, não o resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. A verdade é que temos sabedoria para compartilhar desde que vocês estejam espiritualmente firmes. Não se trata de sabedoria popular propagada por supostos especialistas que estarão obsoletas em um ano. A sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga, o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. O sábio do nosso tempo não tem ideia de que seja esse plano eterno. Do contrário, não teria matado numa cruz o Senhor da vida designado por Deus. Por isso, temos este texto da Escritura. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante. Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês o têm visto e ouvido porque Deus, por intermédio do seu Espírito, revelou a vocês. O Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Quem conhece o seu pensamento o- a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus tudo nos revela sobre os dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros nem nas escolas. Aprendemos de Deus, que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus e o transmitimos a vocês em primeira mão. Quem não é espiritual não pode receber os dons do Espírito de Deus. Não tem essa capacidade. Os dons de Deus lhe parecem tolice. Só o espiritual pode reconhecer o Espírito de Deus e o espírito humano em plena comunhão. Espiritualmente vivos, temos acesso a tudo que o Espírito de Deus está fazendo. Assim, não podemos ser julgados pelos críticos que não são espirituais. A pergunta de Isaías: existe alguém que conhece o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que ele está fazendo? Foi respondida: Cristo sabe e nós temos o Espírito de Cristo. Então veja só, aqui nós temos agora alguns fundamentos da fé. Interessante isso. Aqui nós pegamos alguns fundamentos bíblicos. Primeiro fundamento bíblico que ele vai nos apresentar aqui. Primeiro, o fundamento da questão da salvação, ou seja, do Espírito vivo. Então ele está dizendo: olha, deixa eu falar uma coisa. Na verdade, eu vou pegar um pouquinho aqui. O apóstolo Paulo, entre aspas também, é interessante que esse texto aqui, parece que ele está um pouco defendendo a sua autoridade. Se você notar um pouquinho, por quê, irmãos? Lembra do primeiro ponto? Que ele começa dizendo: uns dizem que eu sou de Paulo, outros que eu sou de Pedro, outros que eu sou de Apolo. Então entenda aqui, primeiro, nós estamos dizendo a uma igreja dos gregos. E uma igreja dos gregos, qual que era a deidade que os gregos adoravam? A Sofia, ou a sabedoria, a busca da sabedoria. Então, a sofia, a filosofia
era algo comum entre os gregos. Na verdade, eles mergulhavam na sabedoria e na retórica, a arte de ministrar, a arte de falar, a arte de apresentar um discurso. Então, aqui entre os gregos era muito comum. E aqui agora na igreja tinha uma galera também que era de Apolo. Pegando aqui, quem era Apolo? Apolo era também um mestre, né, como Paulo. Apolo era um cara bem colocado, né, bem sábio ali. Ele era um cara que tinha uma, uma eloquência boa, ele tinha uma retórica boa, né? Então tinha uma galera aqui bem legal que estava no meio da igreja. Então Paulo, ele começa dizendo, olha, veja, eu não fui aí apresentando sabedoria, porque, querendo ou não, havia uma questão aí que, cara, o Apolo era o cara, né? Então, mas você segue Paulo? Eu sigo Apolo, meu irmão. O cara é o cara, né? A inteligência do cara e tal. Então, o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo foi o cara que mais ele que foi ali, né? Vou dizer, o fundador ali, o plantador dessa igreja, ele começa então dizendo isso, falou, gente, eu não fui apresentando discursos sábios, né? Aí ele vai falar da espiritualidade. Querendo ou não, o apóstolo Paulo está chamando, falando, olha, gente, não me compara, né? Para desse negócio de ficar comparando aí o meu discurso com o discurso dele. Eu não fui apresentar aí discurso bonito, né? Às vezes ele pode até ter, é, às vezes ele pode até ter aí dado um discurso bonito aí, né? Mas eu vim apresentar um outro propósito, eu vim apresentar a mensagem da cruz. Então, entre aspas, vou colocar aqui, o apóstolo Paulo estava então meio que justificando a primeira apresentação dele. Lembra que ele foi lá, depois ele estava mandando carta para lá, vendo como estava a igreja, que, querendo ou não, ele era responsável pela igreja, mas tinha ali no meio da igreja aquela galera que estava ali agora, né, com diversos discursos. Uma coisa que a gente tem vivido, né? Ou seja, desde aquela época que não tinha internet, o povo já estava no meio da igreja dividido nas lideranças, né? Eu sigo fulano, eu sigo ciclano, eu sigo Beltrano. Então imagina, né? Imagina agora no tempo da internet, né? Então vamos lá. Dentro disso agora, a gente vai ver uns fundamentos. Primeiro, igual o fundamento primeiro que ele coloca aqui é do espírito. O espírito agora, ele vai dizer da profundidade, ou seja, gente, só quem tem o espírito vivo pode discernir as coisas do espírito. Então, a filosofia, ela não é a base do intelecto. O apóstolo Paulo está chamando as pessoas, olha, a filosofia, a sofia, a mentalidade desse mundo, a sabedoria desse mundo não é a inteligência de Deus. Não adianta você mergulhar nisso que você não vai entender. Por quê? Porque veja só, Deus está aqui. Vamos colocar aqui. Deus é o recipiente. Vamos colocar aqui. Deus é o recipiente. O espírito, ele consegue ir nas profundezas desse recipiente. Ele consegue mergulhar aqui. E várias vezes o apóstolo Paulo vai estar falando dessa linguagem. Ó, profundidade do conhecimento. Por que ele diz profundidade? Não é o conhecimento profundo, é a profundidade do conhecimento. Ah, mas não é a mesma coisa? Para mim, não. Quando nós falamos profundidade do conhecimento, é a expressão do espírito que consegue ir lá no profundo do oculto, do escondido, né? Ele consegue mergulhar nas profundezas do conhecimento de Deus. E só o Espírito Santo consegue trazer isso. Como só o teu espírito consegue entender, ou seja, só na profundeza da tua alma que vem o cerne do teu ser, assim só o espírito que consegue desvendar Deus na sua totalidade. Então, o que acontece aqui? Nós temos que entender que mais que você busque conhecimento, a única coisa que você vai conhecer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você não ter o conhecimento a partir da árvore da vida, se eu colocar assim, que é do conhecimento de Deus, do próprio Cristo, que é a sabedoria de Deus, você vai ter só o conhecimento desse mundo. E o conhecimento desse mundo nada te agrega à profundidade de Deus. Então, uma das coisas que ele coloca aqui é do espírito.
Então ele vai dizendo, olha, é só o Espírito que entra dentro de Deus e sabe discernir as coisas de Deus. Então é através do Espírito que nós podemos conhecer o Senhor. Então esse aqui é um primeiro fundamento que ele coloca aqui, o fundamento da salvação, né? Que esse é o ponto. Então ele diz, então nós que temos o Espírito, entendeu? Nós que temos o Espírito, temos que buscar esse ponto aí. Nós temos que buscar essa questão de mergulhar. É no Espírito que nós vamos ir. É no Espírito que nós temos toda essa questão da profundidade de Deus. E isso é um dom gratuito de Deus. Então não se esforce no conhecimento humano, porque isso não tem proveito na espiritualidade. Beleza. Vamos então. Deixa eu ver como que tá aqui. Dá para ir mais um. E se você for ver, hum, se você for ver, gente, ó, é óbvio que não tinha capítulos naquela época, não era capítulos e versículos, era só uma carta. Mas você está entendendo aqui que o apóstolo Paulo vai mais um capítulo aqui, falando só sobre isso. Gente, o que que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo de um ponto. Entenda isso. Os fundamentos te levam para casa. Isso eu tenho repetido isso daqui várias e várias e várias e várias vezes. As pessoas muitas vezes perguntam, apóstolo, eu estou debaixo de uma maldição, porque eu estou vendo isso, e nada está acontecendo. Aí eu tenho sempre falado assim, irmãos, creio em maldição, sei que maldição existe, mas será que não são os fundamentos? Porque o nosso fundamento nos leva para volta para casa. Quando eu digo que o meu fundamento me leva de volta para casa, os meus fundamentos me levam para repetir a história dos meus pais, porque a história dos meus pais muitas vezes foi a repetição da história dos meus avós. A história dos meus avós foi a repetição da história dos meus bisavós. Ou seja, todo o fundamento que eu carrego me deixa naquele lugar que eu estou fundamentado, que um fundamento é uma estrutura. Então, será que o que nós podemos considerar como algumas maldições na nossa vida não são maldições, só são fundamentos que edificamos e nesses fundamentos estamos participando dos seus frutos? Então, um fundamento que carregamos nos deixa fixado nele. Então, entenda isso aqui. Se eu tenho fundamento da Bíblia, mas eu tenho a Bíblia. Não, não, estou dizendo fundamento. Eu vou de volta para casa, eu vou de volta para a eternidade. Se eu tenho o fundamento dos meus pais, eu vou de volta para casa, eu vou para onde eles estavam. Ou seja, eu vou para a mesma atitude, o mesmo resultado. Por isso o Senhor nos leva a desconstruir para construir. O que que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Querendo ou não, ele está desconstruindo. Desconstruindo uma mentalidade grega, que em toda a sua essência é buscar sabedoria. Os gregos vivem para buscar sabedoria. Os gregos se reúnem para buscar sabedoria. Os gregos, eles têm essa questão da sabedoria como a base de toda a sua vida. Ou seja, dali vem Sócrates, Hipócrates, é, é, e os Crócrates de tudo, né? Ou seja, todos aqueles grandes sábios intelectuais saíram dali da Grécia, de Roma, principalmente da Grécia, que tinha todos os seus pensadores. Então, eles tinham isso como o auge de toda plenitude humana, porque eles alcançaram níveis profundos do ser humano. E o apóstolo Paulo está desconstruindo, dizendo: gente, se vocês não prestarem atenção aqui, que foi o que ele orientou lá no capítulo 1, vocês vão viver em discórdia. Para que serve toda essa sabedoria se vocês não conseguem nem andar junto? Vocês se acham sábios, mas na verdade não são. Porque com toda essa sabedoria, a gente, na verdade, tem um monte de dissensão entre nós. Então vamos para a verdadeira sabedoria. Então, primeiro ponto, o apóstolo Paulo está dando uma exortação. Segundo ponto, ele está defendendo a sua mensagem, né? Porque ali tinha
um monte de mentores ali no meio da igreja. E ele está dizendo, gente, vamos parar um pouquinho aqui e vamos entender um ponto. A gente vai ter que buscar a partir do Espírito. Porque se todos nós buscamos a mesma fonte de sabedoria, nós vamos ter o mesmo resultado. Concorda comigo? Se a gente pega do mesmo livro, vamos lá. Se todos nós lemos o mesmo livro, nós vamos ter a mesma orientação. Agora, se você lê o livro A, eu leio o livro B, o outro lê o livro C, a gente não vai conseguir caminhar junto. Então, o fato aqui é, se a gente tem um monte de pensamentos, a gente não vai chegar junto. Mas nós temos um só pensamento, o pensamento da mente de Cristo. Quando a gente diz a gente tem a mente de Cristo, porque a gente está na mesma fonte. A gente pode ter até é, como que eu vou dizer aqui? A gente pode até ter mentores diferentes, mas nós vamos ter o mesmo pensamento. Se a nossa base é a profundidade do conhecimento de Deus. Se é o Espírito Santo que nos faz mergulhar, então nós vamos ter divergência. Nós podemos até ter mentores diferentes, mas nós não temos divergência. Agora, se nós temos agora uma fonte diferente, nós vamos divergir. Concorda comigo? Nós vamos divergir. Se a nossa fonte é diferente, a gente diverge. Agora, se a nossa fonte é a mesma, nós não divergimos. O que que nós fazemos? Nós podemos ter mentores que vão alinhar a nossa alma em coisas pessoais, mas nós não vamos ter divergência de pensamentos, porque a nossa fonte é a mesma. A gente está lendo o mesmo livro, a gente está vendo da mesma fonte, a gente está recebendo o mesmo conhecimento. Então, o ponto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. E aí ele vem então no capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e assim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crentes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o próprio trabalho porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então aqui mais uma vez a gente vê a demonstração daquilo que eu estou dizendo. Observa aqui, o apóstolo Paulo estava passando uma dificuldade, entre aspas, né? Havia uma dissensão no meio da igreja por causa de Apolo. Apolo estava pregando, estava ensinando, estava falando, e o povo estava agora dividido, né? Ah, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E Apolo era um ponto central ali, né? Pedro nem tanto, mas Apolo, você vê que agora o apóstolo Paulo, de novo, ele fala a mesma coisa, mas agora ele cita Apolo e Paulo, né? Então havia um negocinho ali que estava agora um pouco de, né, umas arestas ali sendo negociada, porque o povo agora estava tendo partidarismo. E eu vou dizer isso aqui, irmãos, sabe, o que muitas vezes complica a pregação não é nem os pregadores, é os seguidores. Né? Porque ali estava ali, eu sou de fulano, não, fulano que não, ciclano, né? Não, não para com isso. Nós todos somos lavoura de Deus. E aqui ele dá o fundamento, né? Quer dizer, aqui ele continua dizendo, olha, eu não consegui entrar com vocês com alimentos sólidos, porque vocês não são sólidos. E como que eu sei que vocês não são espirituais? Como que eu sei que vocês não conseguem andar? Porque vocês têm divisão, contenda entre vocês. Então, logo isso mostra que vocês estão ainda infantilizados. Vocês estão brigando pelo brinquedo. Em vez de vocês focarem na mensagem, vocês estão em quem é maior do que quem. Então, eu não consigo falar como espiritual com vocês. Vocês ainda estão dizendo, eu sou do fulano, eu sou do ciclano? Não, eu planto. Então, veja só. O apóstolo Paulo plantou a igreja. Apolo regou a igreja, ou seja, foi um dos mentores da igreja. Mas ele diz: mas quem dá o crescimento é Cristo. É Cristo que coloca as pessoas aqui. É Cristo que estabelece as pessoas aqui. Pegando agora na Bíblia a Mensagem, esse texto, ele diz o seguinte: no entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira na qual, na, na, na- pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebê em relação a Cristo.
Parece que só sabem mamar. Pois, bem, vou, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por sentirem bem ou para dar impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, estou do lado de Paulo, o outro, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Quem vocês pensam que é Paulo e quem é Apolo? Somos servos nós dois, que os serviram enquanto que os serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servos. Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas. Mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta e nem quem rega está no centro do processo. É Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essa atividade digna é o que é o Deus a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Então veja só, o ponto aqui central, né, de tudo isso era a briga e a rixa que estava acontecendo no meio da igreja. Então eu digo, irmão, isso sempre teve e não vai deixar de ter, né, hoje. Então isso aqui sempre vai ter. Pois bem, continuamos. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e os outros edificam sobre ela. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois um dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. O qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A Bíblia Mensagem. Usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus não me deu, de arquiteto, desenhei a planta. Apolo ergueu as paredes, que cada carpinteiro que venha trabalhar tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Lembre-se de que há apenas um fundamento, já estabelecido, Jesus Cristo. Sejam exigentes ao escolher o material que irão utilizar na obra. Em algum momento, haverá uma inspeção. Se tiverem usado material barato, de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção será rigorosa. Tudo precisa estar de acordo. Se o trabalho de vocês passa na inspeção, ótimo. Se não, a parte de vocês nas construções será derrubada, mas vocês não serão destruídos. Vão sobreviver, mas com dificuldade. Vocês percebem que são o templo de Deus e que o próprio Deus está presente em vocês? Quem destruiu o templo de Deus não ficará impune. E estejam certos disso. O templo de Deus é sagrado e vocês são esse templo. Agora aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está meio que confrontando o que estava o que estava acontecendo ali. Entenda que isso daqui é um ponto central. Por quê? Porque essa igreja tinha dois mentores. O apóstolo Paulo que plantou e o povo não estava sendo pastoreado, liderado agora por uma outra característica. Tinha Apolo como um dos grandes mentores. E o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, gente, preste atenção, eu lancei o fundamento, é Cristo. Então a gente plantou essa igreja em cima de Cristo. Agora, cada um que passar aí vai edificar essa igreja, e vocês são o templo. Então, na verdade, o apóstolo Paulo agora está dando uma puxada de orelha naqueles que estavam liderando a igreja. Ou seja,
Ele estava dizendo: olha, ai daqueles que destruírem vocês com argumentos e filosofia no meio da igreja. Na verdade, o apóstolo Paulo estava dando né, o que dá a entender aqui, que ele está dando tipo assim, uma orientação. Ó, vocês estão edificando em cima do fundamento que eu já coloquei. Mas a casa de Deus é cada um de vocês. Então, cuidado, porque aqueles que tentarem destruir vocês, é mais ou menos aqui. Eu tô aqui com esse grupo, mas eu sei que aqui no meio do grupo aqui tem gente que é mentor, que também compartilha com vocês. Vamos colocar aqui tem as ovelhas, e aqui também tem mentores, né, que tem eu vou dizer assim, os seus ensinos, as suas. Eu vou usar essa palavra, não estou colocando do lado pejorativo. Suas palestras, né? As suas mentorias, aquela coisa toda. Então, veja só. É a mesma coisa que eu estou aqui falando com as ovelhas, dizendo: olha, gente, vocês, ovelhas, vocês são a casa de Deus. E aí eu passo agora a dar uma nos mentores. Ó, eu lancei o fundamento sobre vocês, ovelhas, que é Jesus. Agora veja o que esses mentores estão edificando entre vocês. E ai daqueles que destruírem vocês. Você entendeu? Então, assim, ele tava dando uma cartadinha aqui, tipo, eu não sei se é para Apolo, não sei se é para alguém que estava no meio da igreja, e ele estava dizendo: olha, cuidado, porque o fundamento foi colocado aqui. Cuidado com o que está sendo edificado nesse fundamento. Se é madeira palifeno ou pedras preciosas, ouro e prata. Aqui, entenda, é uma doutrina bíblica. Aqui é uma doutrina bíblica. Por que é uma doutrina bíblica? Porque a doutrina bíblica é tudo vai ser provado pelo fogo. Isso é doutrina, fundamento. Anote isso. Tudo será provado pelo fogo. O fogo prova todas as coisas. E por que ele usa 6 tipos de materiais? Seis, ó. Tá, é 6, né? Ou seja, por que ele 6 tipos de materiais? 6 tipos de materiais. 3 materiais, o fogo não queima, o fogo purifica. 6 tipos de materiais, o fogo queima. Então ele diz: se o que nós estamos construindo, isso é a construção de pedras preciosas, ouro e prata, quando o fogo vier, quando chegar a inspeção, isso permanecerá em pé. Não será queimado, não será destruído, não será arrancado. Por quê? Porque tem durabilidade. O fogo não queima, o fogo purifica. Isso é o que conta para a eternidade. Isso é as obras eternas. Agora, eu posso edificar sobre o fundamento de Cristo. Irmãos, isso aqui é importante, porque eu posso edificar sobre o fundamento de Cristo. Ele não está dizendo sobre o outro fundamento. Ele não está dizendo: olha, pedras preciosas, ouro e prata é o que edificamos dentro de Cristo. Madeira, palha e feno é o que edificamos no mundo. Não, ele está dizendo: em cima do fundamento de Cristo que ele lançou, que a igreja está sobre. O fundamento é Cristo. Ó, nós estamos apresentando Jesus aqui. Agora, sobre esse Jesus, os outros edificadores que estão edificando, eu vou levar para 2 pontos aqui. Aqueles que estão edificando juntos, se, por exemplo, eu sou o mentor, eu joguei Jesus como fundamento. Aí cada hora passa um mentor aí na igreja, nesse grupo aqui. Imagine que cada mês via um palestrante aqui para vocês. E aqui é a igreja. Então, se cada um que vem aqui sobre vocês, que eu lancei o fundamento de Jesus, apresentei Jesus para vocês, falei quem era Jesus, o crucificado, que ele já explicou, aquele que foi morto, ressuscitou, ressuscitou nosso espírito, a sabedoria de Deus, que ele prescruta a mente de Deus e tal, tal. Apresentei Jesus, fundamento. Agora, cada um de vocês que passam aqui estão construindo algo porque estão construindo. Aí vocês vêm aqui, cada um passa aqui, né? Cada hora passa um mentor aqui. Aí ele vai ensinar sobre uma parte, ele vai passar o mês inteiro ensinando. Aí o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, ó. Veja só. Se cada um que passa aqui vai edificar, agora a gente vai ver o que eles vão edificar. Se eles estão edificando para a eternidade, isso nada vai ser queimado. Agora, se eles estão edificando por coisas temporais, o que vai acontecer? Vai ser queimado, vai ser destruído. Porque é da terra. São coisas filosóficas. Mas ele deixa claro aqui um negócio. Veja, mas vocês não serão destruídos. Isso é muito interessante. Ele diz: olha, mas vocês não serão destruídos.
receberá, manifesto se tornará, pois no dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. O qual seja boa obra, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá garlão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas o mesmo será salvo. Entendeu? Veja só. Olha o que ele diz aqui. O mesmo será salvo. Então ele está dizendo, ó, tudo bem, vocês foram lá, vocês ensinaram. Entende que o apóstolo Paulo está dando uma chamada de atenção, na igreja, e dois, nos mentores. Entendeu? Na igreja, ele está dando a orientação de partidarismo. Vocês ficam aí, ai, eu gosto de Paulo, ai, eu gosto de Pedro, ai, eu gosto de Apolo. Ah, não, o meu é mais bonito, o meu é não sei quem. Não, vocês estão discutindo? Tudo bem, pode discutir, não tem problema. Quer dizer, não pode discutir, tem problema. Desculpa. Isso aqui é criancice, é infantilidade, que ninguém é ninguém, ou seja, nós só somos trabalhadores. Mas aí depois, agora ele vem para os mentores. Ele vem dizendo: olha, vocês vejam isso. Eu não digo que vocês, eu vou usar essa palavra, eu não digo que vocês vão perder a salvação, mas vocês vão perder galardão. Porque todo trabalho requer um pagamento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Gente, ninguém trabalha de graça. Se eu estou trabalhando na seara, eu vou receber uma recompensa pelo meu trabalho. Seja isso físico, mas é óbvio que a maior recompensa que nós queremos é a celestial. É óbvio que eu vou ter uma recompensa física para minha sobrevivência, para minha vivência, mas eu também vou ter a minha recompensa celestial, que esse é chamado de galardão. E ele está dizendo: olha, vejam com o que vocês estão fazendo. A igreja está aí, o fundamento eu coloquei. Cada um que passa aí, eles vão construir um pedaço desse prédio. Agora, primeiro, cuidado para não destruir o templo de Deus, que são vocês. Segundo, se cada um passar aí, daqui a pouco o fogo passa atrás. Ou seja, o fogo acompanha. Você entendeu? O fogo acompanha o que vocês estão fazendo. E aí, meu irmão, que vem o problema. Se queimar, ou seja, se derreter, se consumir, o que vocês ensinaram é o quê? O que vocês ensinaram é só filosofia. E não vai servir de nada. Agora, vocês vão perder a salvação por isso? Não. Vocês não vão perder salvação por ensinar essas filosofias para os homens, mas vocês vão perder recompensa, galardão. Sim, importante sempre entender isso, né? Entendeu? O centro, ou seja, a motivação. Então a gente precisa entender aqui. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, né? Isso aqui é um fundamento muito interessante. E o outro ponto, que é a nossa responsabilidade. Eu vou colocar da nossa responsabilidade aqui. Irmão, conforme eu estou construindo, eu vou ter que entender que o fogo vai queimar. Se queimar, o meu trabalho foi em vão. Se não queimar, o meu trabalho gera recompensa. Recompensa na eternidade. Ou seja, eu estou depositando as riquezas do céu. Lembra que o Senhor está dizendo? As riquezas do céu. Pois bem, 18, para a gente terminar. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito: ele apanha o sábio na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, né, vamos aí para a Bíblia Mensagem 18. Não se engane, não achem que são sábios apenas porque acompanham os noticiários. Sejam os desinformados de Deus, esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Gente, o mundo considera esperto, perdão, gente que o mundo considera esperto, Deus chama de tolo.
está registrado nas Escrituras. Ele expõe as segundas intenções dos que andam de maneira empinada. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que o acham. Não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagem acerca de vocês mesmo, nem de ninguém. Tudo já é de vocês. Foi um presente. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Quem são privilegiados por estar unido a Cristo? Que está unido com Deus. Terminamos aqui mais um ponto. No capítulo 4, mais uma vez o apóstolo ainda vai estar dizendo da sabedoria, dos pregadores responsáveis. Ele dá uma repreensão e ele admoesta a igreja. Aí eu creio que nós terminamos essa questão do apóstolo Paulo, mais uma vez, resolver esse problema. Veja só, foi eu vou dizer aí, quase um quarto da carta do 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo dos mentores. Ou seja, ele está falando daqueles que estavam ensinando a igreja, né? Que estavam se considerando sábios demais, espertos. Gente, isso daqui tem demais. Infelizmente, esse é um ponto crucial daquilo que muitas vezes a gente vive. Uma das coisas é muitas vezes a gente ficar expondo, né, que pensamos. E é mais ou menos aqui. É o que estava acontecendo na igreja. Havia muita exposição. Então aí as pessoas ficam lá, eu concordo com o que o apóstolo, o que Apolo está dizendo, eu concordo com o que o apóstolo Pedro está falando. Ah, não, eu concordo com o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, havia uma divisão no meio da igreja pelos seus mentores, né? Por aquilo, né? Por isso que ele fala, eu sou do fulano, eu sou de ciclano. Mas na verdade eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu concordo com aquilo outro. Isso daqui que é a minha base de concordância e tal, aquela coisa toda. Então isso daqui era um ponto bem central do que estava acontecendo ali, né? Na vida da igreja, no meio da igreja, no dia a dia da igreja. O apóstolo Paulo está chamando atenção e um pouco também afirmando a sua autoridade, né? Porque, querendo ou não, ele tava dizendo, gente, eu não, né? Porque o que dá a entender que Apolo era um cara bem sábio, bem intelectual, né? E ele tava dizendo, ô, gente, né, eu não sou burrinho, não, né? Eu não fui aí dando palavras de eloquência, né? Apolo até que é bom, né? Mas, tipo assim, eu fui mostrando o poder de Deus, né? Fui falar do evangelho. Então, assim, querendo ou não, puxando um pouquinho para ele, mas, entre aspas, dando uma orientação aí e dando uma correção. Bem, exatamente. Nós vamos para o capítulo 4 na semana que vem. Nós vamos para o capítulo 4. E eu creio que a gente chega até o capítulo 7, se a gente conseguir. E é muito interessante, porque depois do capítulo 5 a gente vai ver agora doutrinas. Isso começa. Até o capítulo 4 e 5 a gente ainda está vendo é, orientações, exortações, né? Exortações do dia a dia da igreja. Agora, segunda-feira, nós vamos entrar nas doutrinas. O apóstolo Paulo vai falar de diversas doutrinas, né? Ali ele vai dar muita doutrina. Doutrina, o que eu digo? É modo de vivência, modo de comportamento. Então, ele vai falar da convivência entre igreja, ele vai falar da convivência entre casais, ele vai falar da convivência na manifestação dos dons. Isso vai ser bem, bem bacana. Aí a gente vai pegar muita coisinha aí. Amém? Gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.